Amados amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido Jesus, são tantos os desafios que muitas vezes se apresentam para cada um de nós em nossa jornada. Em alguns momentos sentimos os golpes dos planejamentos encarnatórios. Em alguns momentos sentimos as agulhadas das provas da encarnação, provas necessárias para o nosso resgate e desenvolvimento moral. E no meio dessas situações desafiadoras, em algumas situações nós perdemos a fé e tendemos, Mestre querido Jesus, a deixar o nosso planejamento de lado. Mas estamos aqui hoje juntos para rogar o Teu amparo e o Teu auxílio, para que nesses momentos mais difíceis da jornada nós nos unamos e nos fortalecemos no Teu amor para seguirmos em frente sempre, que consigamos transcender as dificuldades transitórias da matéria e consigamos sentir as bênçãos eternas da vida em espírito. Sê conosco, Mestre querido Jesus, que o Teu Evangelho possa balsamizar todas as dores e todos os corações, refortalecendo o ânimo e a vontade de quantos possam, para que sigamos sempre em frente, firmes, levando em bom tom, alinhado ao Evangelho de Jesus, o planejamento da nossa reencarnação. Sê conosco, Mestre querido, para que a despeito de quaisquer desafios, nós sigamos sempre alinhados ao Evangelho do Mestre Jesus. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e atualmente estamos no item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe a outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Essa mensagem é do espírito de Adolphe, um bispo de Argel, e ela foi ditada em Bordeaux, na França, no ano de 1861. Nesse momento, eu vou trazer a todos nós duas histórias ou dois poemas. Uma história é a do irmão X, que aparentemente nada tem a ver com o tema, mas veremos que tem e muito. E a outra é um poema de Maria Dolores. Então, a historinha do irmão X, que vamos começar agora, está no livro Contos e Apólogos. E o texto chama Nos Domínios da Sombra. Em compacta assembleia do reino das sombras,
um poderoso senhor das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. Dizia o Senhor das Trevas que o Espiritismo, com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os pontos infernais ou os planos infernais. Então, ele convocou os seus comandantes a darem uma opinião. Uma big reunião. Então, a primeira proposta foi a do comandante das legiões da incredulidade. Senhor, eu e os meus comandados procuraremos veicular a crença de que Deus não existe. Virou-se o comandante em chefe. Não serve. Já não tem mais como a gente fazer com que as pessoas não passem a não acreditar que Deus não existe. Segundo comandante, o comandante das legiões da vaidade. Senhor, espalharemos a notícia de que Jesus nada tem a ver com o Espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso fisiológico para conclusões da ciência. Essa opinião também não serve, não atinge os propósitos que eu quero. Terceiro comandante, o diretor ou comandante das falanges da discórdia. Senhor, nas reuniões da casa espírita, assopraremos a discórdia, a maledicência, exagerando-lhe a noção da dignidade própria. Então vamos trabalhar com o orgulho, com a vaidade das pessoas. Vamos trabalhar de forma que um passe a falar mal do outro, que um aponte os defeitos, as dificuldades. Gostei da ideia. A medida é louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque logo já se entendem, pede desculpa e tudo volta ao normal. Lá veio o comandante das falanges da desordem. Poderemos colocar, Senhor, que o lugar das reuniões são muito longes e que há muitos perigos no caminho. Faremos com que o horário das reuniões coincidam com o lançamento de filmes especiais, de festividades familiares, e completo eu, das novelinhas que ninguém quer largar de assistir, ainda mais quando é o final de uma novela. O Senhor das Trevas, o soberano das trevas, mostrou larga satisfação no semblante. Entretanto, carecemos de recurso mais eficiente. Apresentou-se o comandante da falange da dúvida. Ora, as reuniões são sempre mais valiosas com a presença de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental com que se comunicam com os benfeitores celestes. O soberano das trevas aprovou, mas considerou: o combate aos médiuns não pode esmorecer, temos que continuar. Entretanto, precisamos de providência mais
viva, mais forte. Então, veio o orientador das falanges da preguiça, o comandante da falange das preguiças. Se levantou, muito respeitoso, e disse: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. O soberano das sombras, entre espanto e muito irado, cortou-lhe a palavra exclamando: onde pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem se perturbar: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas que se regenerarem, é fato, que devem servir à caridade, que de fato é o roteiro da luz, que há tempo bastante para a redenção, que as edificações não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer como está no íntimo de cada criatura, que a liberalidade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O Rei das Sombras sorriu e concordou. Até que enfim descobrimos a solução. Bravos! Muito bem, muito bem. Aí, a gente para pensar, não é? Quando a gente fala, a gente tem a eternidade para se modificar. Eu não gosto de fulano, me incomoda, me irrita. Mas isso aí eu resolvo em outra encarnação. Mas eu tenho aquela situação caótica, horrível. Por exemplo, nos dias de hoje, onde nós vemos tanta gente passando fome, tanta gente desesperada, a gente acha assim, o governo tem que resolver, porque não é problema meu, é um problema do governo, má estruturação, má governança. Que importa se aquelas pessoas lá de Brumadinho perderam tantos irmãos, tantos familiares, todos aqueles sítiozinhos viraram barro? Mas eu estou longe, eu estou aqui em São Paulo. Então, qual é o problema? Mas aconteceu, nossa, está havendo uma fome graçando na África. Lá tem os médicos sem fronteira, eles vão resolver o assunto. Por que eu vou me incomodar? Por que eu vou fazer oração, já que eu não posso estar lá? Mas não é problema meu. Quando a gente ouve na televisão as últimas conversas gravadas daquele povo do Líbano, mas aquilo lá foi longe.
Por que eu vou me ocupar? Por que eu vou fazer oração para aquela gente se restabelecer? Então, se nós observarmos, nós estamos exatamente fazendo o que o comandante das falanges da preguiça propôs ao Rei das Sombras. E aí vem a nossa irmã Maria Dolores, no livro Coração e Vida, psicografado por Chico Xavier. O título, A Promoção. É um pouquinho longo, mas vamos analisar, vamos prestar atenção no que essa nossa amiga nos mostra nesse poema que compôs. Resplendia o jardim celeste em pleno espaço. Era um maravilhoso dia de alto deslumbramento, do encontro de união e de alegria, dos que haviam servido passo a passo, nas tarefas do amor sem recompensa, na terra onde o egoísmo tanta vez se condensa. Era uma nesga azul de solo rarefeito, matizada de flores, bordadas de arabescos multicores, onde podia respirar apenas quem já pudesse irradiar as vibrações serenas da fé sublime alçada ao bem perfeito. Não eram muitos os conquistadores daquela posição de excelsos resplendores, 42 espíritos somente, todos eles modelos de bondade. Eram ali o escol da humanidade, em atitude calma e reverente, esperando a sonhada promoção que constaria do poder de elevar-se à próxima ascensão. Na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes de renome, filósofos, notáveis pensadores, nobres mulheres, santas heroínas, monges mostrando frontes peregrinas, jovens que haviam sido vencedores de tentações terríveis. Todos trocavam frases de altos níveis, que era festa de brilho e de beleza. Parecia um mendigo triste e mudo. Era o irmão Jonaquim, desconhecido entre os demais. Vestia-se com peles de animais, remarcadas de lama, na expressão rude e feia, exibia sinais de sangue, lodo e areia. Jazia ele a um canto, humilde e pensativo, enquanto o grupo conversava em festa. Chegara o instante, enfim, da nobre promoção, aquele dos presentes que tivesse o menor peso espiritual, seria alçado à frente do caminho esplendente para mansões mais altas e mais belas da vida universal. Vieram ao recinto os dois encarregados, ambos chamados anjos da balança, e os candidatos, sem qualquer despeito, deixaram-se pesar num instrumento perfeito que lhes patenteava a evolução imensa. E o peso em cada um era leve, tão leve, que não se via quase uma pequena base para que se notasse a diferença. O recatado Jonaquim ficou de longe, muito ao longe, e sendo o último no exame, foi chamado por fim. Ele veio acanhado, pés descalços no apoio de um bordão, e um dos dois mensageiros perguntou: Jonaquim, meu irmão, dizei qual foi na terra a vossa religião? Precisamos aqui de vossos dados para serem por nós devidamente revisados. No entanto, Jonaquim, humilde, respondeu: Anjo bom, sou sincero, crede.
eu não tive sobre a terra a fé pregada. Acreditei como acredito agora, na presença de Deus que nos guarda e aprimora. Entretanto, por mais que eu desejasse procurar um templo ou algum lugar para aprender como se adora a Deus, nunca pude sair da choça em que morei ao pé de antiga estrada, onde os que sofrem eram irmãos meus. Era um deserto a terra em que vivi. Despendi muito tempo a transportar crianças e doentes que ansiavam por água em solos diferentes. Minha estreita choupana era uma porta aberta à desventura humana. Ouvi a confissão de míseros velhinhos que clamavam em vão pelos parentes, agonizando desvalidos e aguardando debalde os próprios descendentes. De quantos eu cerrei, na morte os olhos baços, não saberei o número por certo. Só Deus sabe os que vi morrendo nos meus braços e os que enterrei a sós na penúria sem nome. E as crianças sem apoio que me buscavam, sentindo sede e fome. Deus me perdoe se nunca fui às crenças para estudar a fé e entender diferenças. Ouvi dizer na terra que houve um homem que nunca descansou fazendo o bem, que amou aos bons e aos maus sem ferir a ninguém. Ah, como eu desejava tê-lo visto! Dizem que se chamava Jesus Cristo. Nunca lhe ouvi no mundo os lúcidos ensinos, e ouvi também dizer que por serem divinos, ele morreu na cruz. A pequena assembleia escutava, expectante e enternecida, aquele que soubera amenizar a vida, e os anjos da balança puseram Jonaquim sob o exame preciso, em nome de Jesus. Depois anunciaram num sorriso que o velho Jonaquim tinha o peso da luz. Então, amados irmãos, nesse exemplo, que o irmão X nos coloca e que também a Maria Dolores nos traz ao coração, precisamos aproveitar a oportunidade que temos de estendermos o nosso coração aos nossos irmãos que sofrem. Nem sempre, amigos meus, se trata da doação material, mas muitas vezes do sorriso, muitas vezes da palavra amiga, muitas vezes da oração sincera para todos aqueles que, desesperados e desesperançados, caminham pela terra nos dois planos da vida. Jesus, agradecemos, Mestre amado, pelo teu Evangelho que nos ensina a caminhar. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de na terra estarmos. Agradecemos, Senhor, pelos reencontros que temos a oportunidade de ter. Uns tão amorosos e outros tão difíceis. Mas sabemos, ó Senhor, que Tu caminhas à nossa frente, que quando Te expomos na conversa amiga de mestre e discípulo, nunca nos faltas a orientação, a palavra serena ao amor de cada instante. Por isso, Jesus, aqui estamos unidos a Te rogar por todos os nossos irmãos da terra,
a te rogar, Senhor, por todos aqueles que entregam a vida para que possamos caminhar. A todos aqueles, ó Jesus, que partiram em sofrimento atroz. Ah, Jesus, Tu és o amor que tanto buscamos. Por isso te rogamos, ensina-nos a amar. Que assim seja.